Neste vídeo, a Saleia TV vai acompanhar o buzinão até à Câmara de Sintra. O buzinão da população de São João das Lampas, provocado pela não existência de médicos no centro de saúde, partiu de São João das Lampas, passou pela Terrugem, por Lourel, subiu a Sintra, foi a São Pedro e depois desceu ali pelos lados onde se realiza a Assembleia Municipal de Sintra. Enfim, foi um buzinão bastante participado e que fez abanar as coisas por estes lados. Vamos lá ver se eles têm vergonha na cara e resolvem o problema. À Administração Regional de Saúde e à Câmara Municipal de Sintra que resolva este problema o mais depressa possível. Lutamos principalmente pelos nossos idosos e pelas pessoas mais vulneráveis. Exigimos ao Governo, ao Ministério da Saúde e à Administração Regional de Saúde que resolva este problema o mais depressa possível. Só podemos que estejam bastante. Hoje lutamos pela urgência da colocação de médicos de família no nosso centro de saúde. Lutamos principalmente pelos nossos idosos e pelas pessoas mais vulneráveis. Hoje a população une nesta marcha pelo direito à saúde. Exigimos ao Governo, ao Ministério da Saúde, à Administração Regional de Saúde e à Câmara Municipal de Sintra que resolva o mais depressa possível este problema. Costa, escuta, o tempo estão em luta. Somos mais de 1.200 médicos de família em São João das Lampas. O Serviço Nacional de Saúde está cada vez mais degradado. Desde o dia 1 de junho, que mais de 20 aldeias deixam de ter acesso a médicos de família. Hoje lutamos pela urgência na colocação de médicos de família no nosso centro de saúde. Lutamos pelos nossos idosos e pelas pessoas mais vulneráveis. Hoje a população de São João das Lampas une-se nesta marcha para exigir ao Governo, ao Ministério da Saúde, à Administração Regional de Saúde e à Câmara Municipal de Sintra que resolva o problema o mais depressa possível. Precisamos de médicos. Os nossos idosos precisam de médicos. Costa, escuta, os netos estão em luta. Costa, escuta, os netos estão em luta. Costa, escuta, os netos estão em luta. Vamos resolver o problema da saúde no país e na nossa freguesia. É filmar para pôr na televisão. Então o que é que quer lá pôr? Diga lá. O que é que eu quero pôr? Para o posto médico não fechar. Que é para a gente ter médicos e médicas. Mas o posto está aí, não tem médico. Não tem médicos, tem médicos. médicos. Está aqui, não tem a médico. Não tem a médico. E ainda estão a fazer um hospital novo, acha que o hospital vai ter médico? Não, também não. Vamos para lá a gente a fazer de médicos Pois, e se médicas. calhar é... Então um posto médico novo, tão bonito, com tantas condições e não um médico para pôr aqui. Teve aqui o doutor Pedro, disse-me a mim que estava a ganhar pouco e muitas horas, tinha que ir embora. E isso é verdade. Foi a última pessoa que ele consultou, foi a mim e ao meu marido. E isso é verdade o que ele disse. E é pena porque era um bom médico. E é pena porque era um bom médico, diz esta senhora. E este bom médico está aqui hoje connosco, Dr. Pedro Simões. Muito boa noite. Olá, muito boa noite. Recorda-se desta senhora que agora diz que o senhor era um bom médico? Claro que sim, foi uma das minhas últimas utentes. E ela diz que foi a última pessoa a ser, enfim, atendida no Centro de Saúde de São João das Lampas. Dr. Pedro Simões, foi-se embora só por motivos de ganhar pouco, como as pessoas pensam, ou o motivo se calhar é outro? Se calhar o motivo não é esse. Então, antes de mais, muito boa noite a todos os meus utentes e gostava de lhes dizer que também tenho muita pena de me ter ido embora. Eu, quando fui para a medicina, foi para tratar o povo. Nunca tive, assim, nenhuma ambição nem de ir para um privado, nem de ir ganhar muito. Era mesmo tratar o povo, era mesmo aquilo que eu queria. Por isso,
Começo por dizer que estou em desacordo com a opinião da utente quando ela diz que eu me fui embora por estar a ganhar pouco. Então, desmistificando já essa parte, quero dizer que eu não me fui embora por estar a ganhar pouco. Então, porquê é que foi? Porquê é que foi? Então, eu fui-me embora por excesso de trabalho, por estar a chegar a um ponto de exaustão, por estar a atingir o burnout e por achar que não estava a conseguir dar a resposta que queria dar aos meus utentes. E eu, se quiserem, eu posso explicar isto mais um bocadinho. Não sei se... Com certeza, é para isso que aqui estamos e temos o tempo todo que o Então, doutor nos puder dispensar para que isso seja explicado, e acho que não é só os utentes que merecem, os profissionais também merecem que se saibam os problemas graves porque estão a passar neste momento. Faça favor, doutor. Eu, quando entrei no Centro de Saúde de São João das Lampas, fui ocupar uma vaga carenciada. Por si só, por ser carenciada, essa vaga já é melhor paga. Portanto, eu já tinha acréscimo de salário. Logo, não é essa a razão que me faz ir embora. Quando nós fazemos um contrato, quando um médico de família faz um contrato com o Serviço Nacional de Saúde, ele compromete-se a dar resposta a uma lista de utentes. A lista de utentes que eu tinha era de 1.900 utentes. E é em relação a essa lista que eu tenho que dar resposta às crianças, às grávidas, às pessoas de idade, etc, etc. O que é que acontece na prática? Sendo o único médico de família daquele centro de saúde, o que é que me estava a acontecer? Eu não estava a dar resposta aos meus 1.900 utentes, que foi isso que eu assinei no meu contrato. Estava a dar resposta... Doutor, desculpe eu estar a interromper. Disse 1.900? Já é um número um bocadinho puxado. O ideal seria 1.700. 1.900. O ideal seriam 1.750, seria o número razoável de uma lista para um médico de família. 1.900 é um número puxado, mas é aquilo que está hoje em dia em vigor. Numa vaga carenciada, e quando se aceita uma vaga dessas, já sabemos, à partida, que vamos ter uma lista de 1.900 utentes. O que é que acontecia na prática? Ora, um centro de saúde que só tem um médico de família, para ver um bebê, para ver uma grávida, só um médico de família que tem essa competência. Então, o que é que ia acontecer às restantes grávidas dos 10.000 utentes da unidade? Iam ser vistas por quem? Por mim. Então, o que é que estava a acontecer na prática? Bebés, grávidas, consultas de planeamento familiar, e com isto quer dizer colocar implantes, colocar DIUs, etc. E outras consultas com valências, como, por exemplo, consultas de diabetes, consultas de hipertensão, que são específicas do médico de família, às quais eu deveria dar resposta para os meus 1.900 utentes, eu estava a dar resposta para 10.000 utentes. Ou seja, se me aparecer uma grávida no centro de saúde que não fizesse parte da minha lista, eu tinha duas opções. Ou dizia assim: minha senhora, eu não sou capaz de lhe dar resposta, a senhora vai ter que se dirigir ao outro lado. E que outro lado seria esse? Não há. O outro lado seria dirigir para o serviço de urgência. Aí é que está o problema. Exatamente. Como é que um médico pode negar ajuda a alguém que está ali à frente e precisa? Ora bem, eu não sou capaz de fazer isso. Ao não ser capaz de fazer isso, estava a ver todos os bebés da unidade, todas as grávidas da unidade e muitas questões urgentes da unidade. Como vocês calculam, isto ao fim de algum tempo começa a levar a alguma exaustão. Começa a levar eu dormir mal, aumentar a pressão arterial, não ter tempo para fazer nada, trabalhar mais de 60 horas semanais, etc, etc, etc. Além de que... doutor, desculpa outra vez interromper, disse 60 horas por semana? Mais 60 horas por semana. Ou seja, o governo agora está a tentar, e na minha opinião, muito bem, 4 dias de trabalho semanal, ou apenas reduzir para que as pessoas possam viver mais. E o médico, 60 horas por semana. Eu peço desculpa pela interrupção, não, mas tudo bem. As interrogações que eu faço. Atenção, eu tenho que fazer aqui um parênteses. Eu fazia isso porque eu queria. Eu não era obrigado a fazer isso. Eu podia limitar-me a ver os 1.900 utentes. Mas eu não sou capaz de fazer isso. E eu sempre disse, no primeiro dia em que eu já não estiver a aguentar e tiver que dizer que não a um bebê e a uma grávida, eu vou-me embora.
E esta foi a situação limite que me fez ir embora. Não conseguia dar resposta a todos os utentes da unidade. Mas não estava sequer a ser médico de família da minha lista de utentes. Portanto, eu não era capaz de fazer tudo ao mesmo tempo. Isso foi a principal razão porque eu me fui embora. Agora, há aqui algumas coisas que se calhar as pessoas não sabem e se calhar podíamos refletir um bocadinho. Quando nós pensamos, vamos a isso, faça favor. Quando nós pensamos em números de utentes, vamos falar de Portugal, porque Portugal não é igual. Portugal é muito desigual. As regiões são muito diferentes, as densidades populacionais são muito diferentes. Então, vamos pensar, por exemplo, na região norte. O país está dividido em 5 ARS. É a Norte, Centro, ARS LVT, Alentejo e Algarve. As duas com mais população é a ARS Norte e a ARS Lisboa e Val do Tejo. Ora, a ARS Norte tem perto de 3 milhões e 700 mil utentes. Enquanto que nós, cá em baixo, na ARS Lisboa e Val do Tejo, temos cerca de 3 milhões e 900 mil utentes. Ora, não é assim um número tão diferente. Não me parece um número assim tão diferente. Ora, eles têm mais de 2 mil médicos. Nós cá em baixo temos cerca de 1.600 médicos. É uma diferença grande. Essa diferença tão grande? Ora, aí está. Nós ouvimos muitas vezes comentários na televisão, por políticos e pessoas entendidas da área, dizer que o SNS não é capaz de fixar os médicos no Serviço Nacional de Saúde. Mas eu fico muito intrigado com isso, porque na ARS Norte tem 100%, praticamente 100% de ocupação de vagas. Então, mas o que é que o Norte tem que o Sul não tem? Porque é que o Norte é capaz de dar as tais condições e nós aqui em Lisboa, Val do Tejo, não somos capazes de dar essas condições? Porquê? Isto levanta aqui algumas questões que eu também não sou a pessoa indicada para aprofundar e investigar isto. Mas terá certamente uma ideia, não é? Sente o problema na pele, terá uma ideia. Posso ditar aqui uma faíscazinha. E eu agradeço. Coincidentemente ou não, a região de Lisboa e Val do Tejo é onde está a ter mais desenvolvimento da medicina privada. Então eu às vezes pergunto assim, mas será que isto é uma mera coincidência ou haverá aqui alguns interesses por trás? Não deve ser. Que não interessa? Será que há aqui alguns interesses por trás que não interessa a ARS LVT estar organizada como está a ARS Norte? É isso que é uma questão que eu gostava que um dia me respondessem, que eu não sei explicar bem. Eu não sei responder, mas os espectadores também não, mas todos temos cabeça para pensar e se somarmos 2 e 2, há uma coisa no direito que diz que aquilo que é público e notório nem sequer precisa de ser provado, mas se existe realmente essa diferença entre o Norte e o Sul, se calhar a solução era perceber porque é que no Norte funciona e aqui está a ser assim. E há a ideia que isso é de propósito? Eu não consigo dizer. Nos dias de hoje, pouca coisa há para inventar. Não é preciso inventar muito. É só olhar onde funciona e copiar. Podíamos fazer isso em muitas outras áreas. Nomeadamente... E neste caso não era preciso ir copiar num país estrangeiro. Bastava copiar cá dentro, que também temos, portanto, parte do país a funcionar bem. Exatamente. A região norte e a região centro funcionam muito bem. Desta vez, que houve agora este concurso de vagas, eu fiquei muito, muito espantado quando o nosso Ministro da Saúde diz que este concurso foi um sucesso. Foi um sucesso, se calhar, se ele se estiver a referir à região norte. Porque na região de Lisboa e Val do Tejo, das vagas, apenas 20% das vagas foram ocupadas. Ora, se isto é um sucesso, eu não sei o que é que seja um insucesso. Mas eu estava há bocado a dizer, aqui na área de Sintra, nós somos a área do país. A região de Sintra é a área do país com maior número de utentes sem médico. Cerca de 120 mil utentes sem médico. Do concelho de Sintra, que é um concelho com cerca de 360 mil pessoas, 120 mil pessoas não têm médico, portanto, 1/3 não tem médico. Exatamente. E depois há aqui um outro pormenor, mas pronto, isto agora levava aqui a uma outra discussão que também não interessa desenvolver, que é a organização dos cuidados primários. Eu estou numa unidade designada de UCSP. Existem várias designações, o CSP, o SFA e o SFB. As unidades como a minha
não têm limite de inscrição. Ou seja, se na minha unidade, em termos de infraestrutura, houver capacidade para 4 médicos, e basta fazer as contas, fazer 4 vezes 1.900 dá menos de 8.000, não é? Portanto, era uma unidade que teria, no máximo, nunca poderia ultrapassar os 8.000 utentes. Ora, ela já anda à roda dos 10.000. E eu pergunto, qual é o objetivo de uma unidade? Por si só já só tinha um médico de família. Continuar a inscrever utentes. Qual é o objetivo? É criar burnout no profissional que lá está e não dar resposta nenhuma de jeito aos utentes. Portanto, aqui há alguma coisa que não funciona bem. Como a minha, existem mais 6, 7 unidades nestas situações, no Concelho de Sintra. Portanto, os profissionais que trabalham nestas unidades estão em condições semelhantes àquela que eu estava. Têm milhares de utentes, têm que dar resposta, porque vocês pensem assim, eu se disser que não, vamos imaginar que um utente não é da minha lista, mas ele precisa de um relatório para uma junta médica para apresentar para a sua baixa. Eu se lhe disser que não, ele perde a baixa, e perdendo a baixa, e se estiver doente e não puder ir trabalhar, acaba também por perder o emprego. Ora, como é óbvio que eu não consigo fazer isso. Como é óbvio que eu vou continuar a fazer, ou fazia, continuaria a dar resposta a essas pessoas, mesmo não sendo elas da minha lista. Quem fala de atestados para juntas médicas, há uma data de outras coisas, há uma infinidade de tarefas. No fundo, quem manda nisto, enfim, eles, como o povo diz, eles e tal, no fundo, eles sabem que os médicos não se vão negar. E então, como eles não se vão negar, deixa estar assim e eles que se desenrasquem. Não temos que ter o cuidado de pensar que os médicos são seres humanos e fisicamente também se esgotam. Foi, no fundo, o caso do doutor. O doutor estava esgotado. Eu também admito que a culpa é um bocadinho minha, não é? Eu podia chegar às 5 da tarde. O meu horário era das 8 às 5. Eu podia chegar às 5 da tarde e ir-me embora. Só que muitas vezes saía de lá às 9 e 10 da noite. Eu não conseguia deixar os relatórios por fazer. Mas pessoas que tenham um problema de saúde urgente, precisassem de um relatório para serem referenciadas a um hospital, eu não ia deixar as pessoas à espera com um problema de saúde urgente nas mãos. Isso eu posso dormir de consciência tranquila. Enquanto estive em funções, não deixei nenhuma situação urgente em espera. Consegui encaminhar as pessoas com situações urgentes para cuidados hospitalares, que era para onde elas deviam ser enviadas. Vai haver solução em breve no Centro de Saúde de São João? Ou pronto, agora, como já não está, não tem indicação disso? Pronto, eu não consigo adivinhar muito o futuro, mas nós estamos presentemente numa gigantesca reestruturação do Serviço Nacional de Saúde. E enquanto no Norte funciona bem, porque tem uma sólida infraestrutura de cuidados de saúde primários, como eu estive a dizer, e há muitos médicos, e há boa resposta, e a resposta dos cuidados primários permite aliviar os cuidados de urgência hospitalar, cá em baixo não acontece isso. Uma pessoa que não tenha maneira de ter uma consulta no centro de saúde vai se dirigir a uma urgência hospitalar. E então qual é a solução que está a ser arranjada? Em vez de se tratar o problema pela base, que é investir nos cuidados de saúde primários para fortalecer a pirâmide, porque os cuidados de saúde primários são a base da pirâmide do Serviço Nacional de Saúde, em vez de se investir nos cuidados de saúde primários, não. Estamos a reestruturar o sistema todo numa visão um bocadinho hospitalocêntrica. O que é que isto faz? O que é que isto poderá... Qual é a perversidade disto? É continuar a haver um excesso de pessoas a ir às urgências e haver um maior desinvestimento nos cuidados de saúde primários. Ou seja, isto vai jogar mal para os dois lados. Não vai resolver o problema das urgências e vai piorar ainda mais a acessibilidade da população aos cuidados de saúde primários. No Concelho de Sintra, pronto, aqui ao lado na Terrugem, qualquer dia estamos com o mesmo problema, ou não? A mim disseram-me aqui, pessoas que lá vão, disseram que já só há um médico, só há um, já só há um médico também. Portanto, se calhar vão caminhar para o mesmo, não? Eu peço, em relação à Terrugem,
pronto, não vou falar porque não sou, nunca Eu fui percebo, coordenador. eu entendo, eu entendo. E solicitaria ao coordenador da Ferrugem para ser ele a dar essa Eu resposta. entendo perfeitamente. De qualquer das formas, fica a ideia que São João, o Centro de Saúde de São João das Vampas poderá não ser o único caso no Conselho de Sintra, segundo aqui vimos. Sem dúvida nenhuma. Há muitos casos no Conselho de Sintra com muito déficit de recursos humanos. Lá está, só 20% das vagas a descoberto foram ocupadas. Portanto, existe ainda, as outras 80% estão em aberto. Essas 80% eram médicos que iriam dar resposta aos utentes sem médico. Portanto, os utentes sem médico vão continuar a ser em número muito elevado. Soluções. E porquê é que será, quando abrem as vagas, que não aparecem médicos a concorrer? Será porque já sabem o que é que se espera? Estas informações que eu estou a dar, e muitas vezes as pessoas não se apercebem, nós que estamos no terreno e que estamos na área, nós sabemos bem disto. Qualquer interno é um médico que está a acabar a especialidade de Medicina Geral e Familiar. Qualquer interno sabe que a zona de Sintra é uma zona com o maior número de 100 médicos do país e com uma organização no terreno que não favorece as condições de trabalho. Ora, então, eu só escolheria aquela zona se fosse masoquista. Eu, no meu caso, então perguntam-me, então porquê é que escolheu? Eu escolhi porque eu não nasci saloio, mas considero-me quase mais saloio do que lisboeta. Eu venho para esta zona desde bebê, os meus amigos de infância são todos daqui da zona, portanto, eu sempre quis vir trabalhar para esta zona e queria ficar até me reformar, portanto, não tinha planos para me ir embora, eu não me queria ir embora. E é pena que um concelho como Sintra não trate bem aqueles que gostam do concelho, que querem vir para cá e que querem aqui exercer a profissão por vocação. É triste ouvir dizer aquilo que o doutor está a dizer, mas temos que lhe dar razão. Eu quando vim, eu pensava em ir embora só mesmo na reforma. Portanto, e mais uma vez volto a dizer, fui-me embora, não tem nada a ver com a questão monetária, não tem nada a ver com o salário. Eu estava na terra que gosto, a tratar as pessoas de quem gosto, e na zona onde eu sempre vivi e onde tenho os meus melhores amigos. Portanto, não tinha razão nenhuma para me ir embora. Estava a tratar as pessoas que gostam e, segundo se viu no vídeo, e as pessoas também gostam do Dr. Pedro Simões e ficaram com muita pena. Para terminar, eu lanço-lhe uma pergunta que sei que é uma resposta muito difícil. Mas pronto, compete-me fazer, que é para acabarmos isto com alguma esperança. Doutor, se as coisas mudarem, porque a gente tem sempre que ter esperança, e que se mudarem para bom, eu já não digo para ótimo, mas pronto, para uma normalidade igual à do Norte, com a hipótese de voltar. Sem dúvida nenhuma. Isso não há qualquer dúvida sobre isso. Essa resposta diz tudo. Essa resposta diz tudo. E esperemos que volte. Eu quero lhe agradecer esta conversa. Se quiser deixar alguma mensagem aos seus doentes, àqueles que atendia e a quem vai deixar saudades, faça favor. Então, o que é que eu queria dizer aos meus utentes? Apesar das coisas não estarem famosas, as coisas não estão bem, mas eu ainda tenho esperança porque ainda existem muitos médicos e muitos profissionais que estão a dar tudo para que o Serviço Nacional de Saúde não morra de vez. Existem ainda, e também mesmo encargos políticos, antigos, até mesmo antigos ministros da Saúde e pessoas em altos cargos políticos têm ideias muito, muito razoáveis e muito sensatas para a sustentabilidade do sistema. Agora, o que é que o presente governo vai fazer com isso já não me compete a mim, mas não percam a esperança, porque eu ainda acredito que ainda é possível salvar o Serviço Nacional de Saúde. Eu gostava de acabar esta conversa recordando António Arnaud e recordando as palavras que ele disse ao Primeiro-Ministro, creio que na véspera de ter falecido e ter partido deste mundo. O Primeiro-Ministro foi visitar António Arnaud em Coimbra, que estava internado, e as palavras que ele disse foi: ó Costa,
tu não me deixes acabar o Serviço Nacional de Saúde. Foram estas as palavras de António Arnaud e continuam a ser palavras de outros médicos muito mais jovens do que ele, que felizmente cá andam e que querem trabalhar no Serviço Nacional de Saúde e que dizem que voltam assim que for possível. Muito obrigado. Eu agradeço-lhe muito esta conversa. Obrigado eu. Muito boa noite. Ela vai ficar online e as pessoas vão continuar a ouvir. Agradeço-lhe muito e vá dando notícias. Sempre que houver boas notícias, nós cá estamos também para não passarmos só esta que foi má, que é o Centro de Saúde de São João das Lampas ter perdido um médico que gosta de lá estar, mas que não tem condições para continuar. Muito boa noite e muito obrigado. Para ajudar a propagar o vídeo, faça gosto e não se esqueça de subscrever o canal no YouTube. Saloia TV, televisão para telemóveis há 14 anos ao serviço da região Saloia.